Eu vou chamar agora o Guilherme, que vai iniciar a apresentação. Guilherme, muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Guilherme, eu sou o diretor acadêmico da pós-graduação da FIAP. Eu vou ficar um pouco mais longe ali, para não dar problema. E eu vou... Eu passo pelo... Vamos ver se vai. Então, eu sou o Guilherme, eu sou o diretor acadêmico da FIAP e também sou o diretor de inovação e conteúdo da FIAP como um todo. Já vi que temos não só os dois de alunos aqui, temos mais alunos presentes. Depois, quem quiser, conecta no LinkedIn. O que eu vou rapidamente fazer é tentar trazer um pouquinho da história toda aí, do meu percurso todo, e também acadêmico, minha jornada pessoal de trabalho, para dentro desse tema de inovação. Mas antes da gente entrar nesse universo, nesse mundo da inovação, vamos olhar para a inovação do mundo. Então, antes de falar das ferramentas, processos, gestão, o que está acontecendo com o mundo? Mas vamos voltar um pouquinho mais no passado. Então, algumas imagens aqui. O que é isso aqui? Alguém reconhece? Essa primeira? Que máquina é essa? O ENIAC. ENIAC. Um pouco antes. TEAR, Então, estamos falando aqui do período ali de Revolução Industrial. A gente tem uma transformação tecnológica intensiva nesse período, mas eu sempre gosto de ressaltar a personagem aqui no meio. É muito difícil a gente ver transformações tecnológicas desse estilo acontecerem sem, ao mesmo tempo, transformações de comportamento acontecerem. As duas sempre, uma reforça a outra. A gente vai falar do paradoxo aí de Tostines que existe, Muitas boas tecnologias se perdem porque a gente não entende ou não acompanha direito quais são as transformações no comportamento do nosso usuário. E elas são coincidentes. Quando a gente lê os artigos de ritmo de inovação, você vê que essas transformações são coincidentes. Vocês devem conhecer milhares de tecnologias que são, teoricamente, muito interessantes, mas que às vezes a gente vê elas morrerem. Estamos falando agora de metaverso. Quem já ouviu metaverso algumas vezes no passado? E o momento de introdução dessas tecnologias? Então, acho que um primeiro ponto aqui é tecnologia não é resposta sozinha para tudo. A gente precisa entender algumas outras coisas. Mas quando a gente fala de tecnologia, é sempre muito legal a gente falar de tecnologia. E aqui uma imagem representando essa jornada do ser humano à Lua. E aí tem um papel legal, que quando a gente vai para um extremo, a gente vai para um desenvolvimento tecnológico extremo, como, por exemplo, a gente está vendo agora de inteligência artificial, dentro de cybersecurity, várias coisas estão acontecendo, a gente vê um efeito de transbordo das tecnologias que são usadas, por exemplo, para essa jornada aqui, na vida de todo mundo. Não é só o travesseiro da NASA, que foi desenvolvido para isso aqui, mas, por exemplo, muito de micronização foi feita para que tudo coubesse dentro da cápsula. E, por exemplo, a gente hoje tem o micro-ondas dentro de casa. O micro-ondas era um negócio gigantesco, e que, de repente, para poder manter várias coisas dentro da cápsula pequenas, a gente conseguiu dar um super salto. Nem preciso falar, hoje a gente tem um dispositivo como esse, pelo menos um, todo mundo tem, que tem mais poder de processamento do que o programa Apollo todo teve para fazer essa jornada acontecer. Então, a gente tem hoje no bolso uma plataforma de tecnologia que está meio ociosa. A gente poderia estar fazendo cálculo balístico para levar a gente para a Lua de novo com o celular. O que vocês fazem com o celular de vocês? Instagram, TikTok. Pô, vamos para a Lua, Briga com a esposa. Mas não é só tecnologia, Eu sempre fico em dúvida entre o Hendrix e, para mim, Pink Floyd. São os dois experiências musicais que transformaram minha vida. Eu mudei a minha forma de consumir música e de entender o que era música com esses dois personagens. Cada um tem o seu. Eu fui dar aula na semana passada na FIAP, a gente estava discutindo um pouco isso, eu até trouxe essa imagem, e aí eu descobri que uma turminha lá gosta de Jorge Mateus e que achou que era compatível. Eu não fiquei tão feliz com a turma, mas falei, entendo. A gente tem que entender o nosso usuário de uma forma diferente. Transformação cultural, transformação, de um jeito diferente. Transformação econômica, política.
transformação no jeito de pensar. Ali tem o Jobs, né? Outra coisa que nessa mesma aula me doeu muito o coração, me senti velho, né? Porque eu mostrei, eu falei, bom, e esse cara aqui todo mundo conhece. Aí eles falaram, sim, o Ashton Kutcher. Não, né? Jobs, né? E aí tem muita mitologia aí dentro do espectro do Jobs, mas o Jobs, o Wozniak junto com ele, até antes, né? Os irmãos HP, todo mundo ali questionando uma ortodoxia, né? A gente falava de CPD, sala de processamento, era o centro, né? As salas de processamento de dados. E de repente a gente está falando de uma lógica de enxergar a computação para ela ser pessoal. Jobs, o Bill Gates, né, vários trabalharam juntos para que a gente tivesse um mindset diferente, que hoje a gente tem um monte de dispositivo no nosso entorno. Tudo isso foi inovação, em algum momento. São tipos de inovação diferentes. Então, aprendizado zero, e eu vou tentar dividir até algumas das coisas que eu vou falar em alguns aprendizados que eu acho que são importantes. Primeiro, inovação tem sabores, vários. Não é só tecnologia. Não é só de tecnologia que a gente vê sucesso. Até porque sem um bom modelo de negócio, geralmente a tecnologia não vai se sustentar, né? Então a gente vai precisar encarar e enxergar que é algo um pouco mais complexo. Por isso que vamos ouvir muito falar de VUCA ou BUNny, né? Se a gente quiser ir mais para o moderno, né? Mas a gente tem vários sabores aqui de inovações possíveis. Outro ponto, eu falei, foram inovações, né? Inovação é um resultado de um processo. A gente busca chegar numa inovação, só que só é inovação aquilo que gera impacto, resultado, nota fiscal nova ou margem melhor, né? Eu posso ser um ótimo inventor. Se aquilo não é consumido, se aquilo não gera impacto, a gente está falando de criatividade e não de inovação. E essa é a grande diferença. Então, quando eu estiver falando de inovação, vocês vão me ouvir falar de inovação nesse sentido. Por que a empresa busca, né? Ou por que é importante para empresas inovarem? Tem pesquisas no Brasil e no mundo, elas são bem pares assim, em números. Quando a gente pergunta para os CEOs, para a liderança, vocês acham que é estratégico inovar? Quem acha aqui que é estratégico inovar? Levanta a mão, só para... Geralmente é isso. Assim, a gente tem 80%, 90% do público falando, eu acho que é estratégico inovar para a minha empresa. E aí a gente faz uma segunda pergunta. Você está feliz com o resultado da inovação da sua empresa? Você está feliz com a forma como a gente faz a gestão da inovação na sua empresa? E aí a gente começa a ter resultados um pouco diferentes. Mas por quê que é importante? Por que é estratégico para a empresa? Alguém quer? Pode ser, né? Para buscar diferenciação de mercado? Buscar novos mercados? Novos produtos? Ótimo, né? Então a gente tentar buscar criar valor de uma forma diferente. E empresas geralmente conseguem, mas eu trouxe até um exemplo para a gente discutir um pouco isso, que não é efetivamente de uma empresa, mas é de uma organização que está viva há algum tempo e eu acho que merece algum respeito para a gente olhar e ver a jornada de inovação dessa organização. Porque às vezes a gente ouve que as nossas empresas são tão grandes que elas têm dificuldade de se mexer. Vocês já ouviram isso, né? Mundo corporativo, é um transatlântico, é um elefante, né? A gente fala muito a capacidade de transformação baixa, né? Bom, essa organização tem 2022 anos, né? Não é a mais velha do mundo, tem outras um pouco mais velhas, né? Poucas outras mais velhas, mas 2022 anos, que empresa tem 1000 anos? A gente está falando de empresas com 200 anos, né? As grandes empresas lá americanas, mais tempo, algumas inglesas, né? Então, tem alguma coisa acontecendo aqui com essa organização. Apesar de a gente achar que a transformação é lenta, ela olha e entende um formato de transformação. O que mudou aqui? E por que mudou? Para o quê? O dress code mudou? O que mais? Se não se adapta,
perde o cliente, né? Porque aqui a gente está olhando, as duas imagens eu sempre gosto de falar, às vezes a gente chama de proposta de valor, né? A proposta de valor no passado, a proposta de valor que a gente tem no presente, né? Ou busca futuro. O branding também a gente pode falar que é um resumo do branding dessa organização. Só que pegou o ponto certo, né? Porque se a gente olha para o trono, a gente está olhando para o lugar errado. O que justifica o porquê que é importante inovar para essa organização não está no trono, está para onde o trono deveria estar olhando. E como é que está o lado de fora? Mais ou menos assim, né? O que aconteceu? Inventaram o smartphone aqui? Não tinha smartphone em 2005? O iPhone foi em 2007, já tinha alguns outros. E tem algumas pessoas até, né, olhando aqui para baixo. Tinha pager, né, tinha o beep, né, mas foi o smartphone, né, que mudou isso aqui? O que mais, né, além do smartphone? Né? O que é ir num evento? Vocês estão aqui num evento, um evento histórico, né? Vocês já postaram em rede social? Conectividade mudou, câmera mudou, experiência das pessoas mudou. Por que elas estão transmitindo ou tirando foto? Comunicação, né? Imediata. Perfeito. Quer saber que vou estar lá naquele momento. Aconteceu já algo que eu tenho gravado 10 anos atrás. Eu falei um negócio que aconteceu, que eu falei, olha, no Twitter, em algum dia, eu sou piloto de avião, né? Então, vez ou outra, eu falo algumas coisas de acidente. Algum dia vai ter um acidente ao vivo transmitido pelo Twitter. Né? Alguém vai postar de dentro do avião, estamos caindo. Aconteceu 2 anos atrás isso. E o avião foi encontrado mais rápido porque conseguiram entender a partir do Twitter. Foi transmitido de dentro do avião. Estamos com um problema, vamos cair. O avião caiu. Conectividade, né? Mas mais do que isso, experiência. Pensem vocês indo em evento, né? Um evento histórico como esse. Se você não postou no Instagram, você foi? É uma pergunta filosófica, né? Se uma árvore cai no meio da floresta, não tem ninguém para ouvir, a árvore caiu, né? É mais ou menos isso. E aqui a gente tem um ponto que é importante, porque a hora que a gente vê que está se transformando, a gente percebe uma coisa que talvez não seja tão trivial. A transformação humana, ela tem um ritmo diferente da transformação de tecnologia. E se a gente não sabe acompanhar, né, e ter estratégias para isso, pode dar problema. Essa aqui é uma foto que eu gosto de trazer também, é uma foto do John Steinmeier, é um repórter fotográfico. Ele ganhou o prêmio de foto do ano com essa foto, mas mais por causa da história que está por trás. Ele acompanhou migrantes africanos, eles estavam numa região ali no leste da África, fugindo de uma guerra que acontece já há 50 anos lá. Então, uma guerra de origem tribal. Essas pessoas, se forem capturadas, são mortas ou, geralmente, escravizadas. Então, eles estão com medo de ser escravizados. E ele conta que ele foi acompanhando vários desses migrantes e que, durante o dia, eles se escondiam na mata, né, para não serem capturados, ou ficavam abaixados até o dia inteiro na grama ali para ninguém encontrar. Só que de noite, quando eles estavam com uma sensação um pouco mais de segurança, eles iam para áreas mais abertas e faziam esse movimento. E o time que estava ali, o Red Team, né, que estava ali buscando capturar eles, usava exatamente esse momento para achar eles no meio do escuro. Porque imagina, no meio do escuro, você levantar a tela do celular, né? É fácil para qualquer um achar. Então, olha que loucura. Você coloca a sua vida em risco por causa de um comportamento ou por uma necessidade de conexão. Faz sentido para vocês? Vocês fariam isso, será? Por que eu conto essa história, né? Porque a gente começa a questionar uma série de valores e crenças que a gente tem. E se a gente for para os extremos, talvez a gente perceba algumas coisas. Esse é um extremo, mas eu queria trazer um outro extremo mais interessante para a gente, que é uma pesquisa que foi feita na Inglaterra com jovens, geração Z, né, e millennials. Então, a pergunta foi a seguinte: o que você topa ao invés de ficar sem o celular um mês? E eles deram algumas opções. Uma das opções foi: topa perder o dedinho? Vou cortar fora seu dedinho. Ou você fica sem um mês de celular. E 10% desses adolescentes falaram:
pode cortar. Se for do pé, eu acho que eu também topo. Porque a gente bate, dói, né? É melhor não... 10%. Absurdo. Quem faria isso? Ninguém. Quem acha que isso é normal? Ninguém. Quem acha esse comportamento um absurdo? Só para ver o outro lado. Só para ver se vocês não estão... Absurdo, tá. A maioria aqui falou absurdo. É um absurdo um comportamento de um público-alvo que pode ser o nosso. A gente não entende o comportamento desse público-alvo. A gente acha um absurdo. Isso acontece todos os dias nas empresas. A gente acha que o nosso usuário tem a nossa cabeça, tem os nossos valores, tem as nossas crenças. E aí a gente vê um negócio desse aqui e fala, eu não entendo isso, essa geração, né? Então, e não, na verdade a gente tem que pensar o seguinte, o grande desafio é que a gente cria produtos e serviços para essas pessoas. E a gente acha que elas têm a mesma cabeça que a gente. E isso dá um pau, né? É um problema grande. Então, primeiro, aprendizado formal, né, desse processo. Produtos e serviços são feitos por pessoas que geralmente não têm o mesmo conjunto de valores e de crenças que o usuário tem. A gente acha que a gente entende o usuário. A gente acha que a gente conhece pra caramba. A gente começa a fazer vários assumptions. Putz, funciona bem assim, sei que é assim. A gente começa a responder pelo usuário. E a gente esquece de perguntar para ele. Pior, a gente vai perguntar para o usuário usando uma pergunta para saber que eu estou certo, né? Então, já levo a minha hipótese meio que assim, eu acho que é isso aqui, né? E deixa o cara validar. Você não acha que é melhor fazer desse jeito? Acho. Você quase que pôs uma faca no pescoço do usuário para, concorda comigo. Concordo. O usuário nem sempre sabe dizer o que ele quer. O Henry Ford tinha essa frase, acho que todo mundo já deve ter ouvido, né? Que se você perguntar para alguém que o que ele quer, ele vai falar um cavalo que corre mais rápido, que corre menos, que feda menos, que não faça cocô. Né? Ele não vai falar, cara, pega o powertrain, o motor a combustão, junta, faz um cavalo mecânico. Né? O usuário, muitas vezes, não tem essa capacidade. Então, perguntar para o usuário também não é o caminho sempre. E a gente precisa de ferramentas de inovação para ajudar. Para quem quiser aprofundar, o que eu vou falar rapidamente está dentro de um livro chamado O Dilema do Inovador, do Clayton Christensen. Eu tive o prazer de ter aula com o Christensen quando ele era vivo. E o que ele questionava muito, a gente estava numa época, e eu vim de uma escola, vim de Stanford, né, falando muito de design thinking. Então eu cheguei para a aula me achando master design thinker, né? Falei, putz, sei resolver tudo. E ele falou, cara, mesmo o design thinking, quando a gente olha para o usuário, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente pergunta e entende as coisas de uma forma diferente. E o que ele começou a mostrar é que, assim, putz, a gente começa a precisar pensar de uma forma diferente para conseguir fazer inovação. E o problema é que as empresas e a liderança acham que estão sempre buscando melhorar o produto. Isso sempre é bom. Parece absurdo falar, cara, às vezes é melhor não melhorar o seu produto. A gente olha para os nossos produtos, para os nossos serviços e fala, o tempo inteiro, como é que melhora? Como é que melhora? Como é que melhora? Só que ele fala que talvez o caminho de melhora que você está enxergando torne o produto tão complexo ou tão longe do que o usuário vê de valor que uma hora perde. Plataformas fazem isso com frequência. Né? Você vai tornando a plataforma tão grande, tão complexa, que o usuário para de ver tanto valor e aí vem uma startup que resolve o problema original e mata. Né? Então, o que o Christensen fala? Bom, para a gente olhar para o usuário, a gente deveria olhar para o usuário de uma forma diferente. Ele dá uma série de insights, né, sobre por que é complicado falar de inovação nas empresas, e ele dá um caminho, que é essa ferramenta chamada Job to be Done. Trabalho a ser feito, trabalho a ser realizado. Para ficar fácil, eu gosto de sempre trazer um exemplo como esse. Né? Então, tem aqui uma empresa, a Bosch. Tem alguém da Bosch aqui, só para eu moderar um pouco a minha fala. Né? Bom, somos agora os líderes, reuni vocês aqui, a audiência toda, como líderes de inovação da Bosch Ferramentas. E a gente tem a responsabilidade sobre
a furadeira. É uma dos produtos, principalmente para o usuário final, né, para um usuário doméstico, a gente está percebendo um problema e eu quero a ajuda de vocês. As vendas estão caindo. Os nossos concorrentes estão ficando cada vez melhores, né? Então, a furadeira com fio, a nossa, a Black & Decker fez uma de bateria, não precisa mais de fio. A Makita fez uma que é parafusadeira junto. O que a gente faz para melhorar o nosso produto? O que vocês têm de sugestão? E não precisam responder, porque, na verdade, o que eu quero é vocês pensarem sobre a forma que vocês começaram a pensar sobre a resposta. Qual que é a solução? E aí vamos usar a ferramenta do Job to be done, né? Então, para que serve uma furadeira? Furar, fazer um furo errado. Você contrata uma furadeira para fazer um furo na parede? O que você quer? O usuário quer o quê? Pendurar um quadro, por exemplo. Quem são os concorrentes da furadeira? A Makita, Black & Decker, Martelo e Prego, 3M. Qual que é o ponto? Qual que é o trabalho a ser realizado aqui? Pendurar um quadro. O que ajuda a resolver esse problema? Por exemplo, uma fitinha para eu pôr o quadro na parede que nem faz furo. O furo não é necessário. Só que se eu sou a Bosch, né, e se eu fiz essa provocação inicial para vocês, quem são os concorrentes que a gente olha? Quem faz igual a gente. Só que o usuário não quer fazer o furo, ele quer um outro negócio, que a gente está resolvendo com furo. Será que a gente está olhando para o lugar certo, do jeito certo para as coisas? Né? Então, o Christensen ele vai falar muito disso. Cuidado com a forma de olhar para as coisas. Tenta entender por que o usuário contrata vocês. Aqui é um produto, mas poderia ser um serviço. Qual é o papel do seu serviço? Então, por exemplo, vamos pegar o tema de segurança, né? É deixar seguro o ambiente? Qual que é o trabalho de vocês? Por que alguém contrata esse trabalho? Não é trivial. E a gente responde muito facilmente isso, né? Então, olhar com essa ferramenta para o usuário é muito importante. Aprendizado 2. Pensamento linear não tem mais ajudado a gente a inovar. Né? Tirar da cabeça alguma coisa incremental nem sempre está ajudando a gente a resolver os problemas. E a gente tem muita dificuldade de questionar ortodoxia, aquilo que parece óbvio. Por quê? Por que eu faço desse jeito? A gente viu, durante a pandemia, empresas grandes digitalizarem vários processos. Transformação digital foi um avanço grande da capacidade de transformação digital de várias empresas. Só que, ao mesmo tempo, a gente viu empresas digitalizando processos que nem deveriam existir. Um banco digitalizou a fila. Tinha uma fila virtual, que a gente podia entrar na fila virtual e esperar a nossa vez de atendimento para um negócio que era digital depois. Faz sentido digitalizar uma fila dessa? Né? Por que não resolve de forma automática, né, o final? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com as ortodoxias. Por que tem que ter fila? Talvez não tenha que ter fila. Né? Um ponto, aqui tinham barrinhas, né? A gente agora, eu vou falar como escola, né? A gente ajuda muito a matar a criatividade. As pessoas perdem a capacidade de desenvolver inovação porque elas vão perdendo sua capacidade de criação. Por quê? Porque a gente vai dizendo para as pessoas que, eu sou o professor, eu sei do que eu estou falando. Você é aluno. Aluno, não sem lunos. Luz. O sem luz e o iluminado. Olha que legal começar uma relação como essa, né? Então, de um lado tem alguém que não sabe nada, que não vai agregar nada. Do outro tem um cara que acha que sabe tudo e que vai ali fazer um decoreba. Então, a gente tem uma primeira relação. Segunda relação, eu tenho uma grade curricular. Grade, sabe, de prisão? É uma grade. É uma grade curricular. Vocês já ouviram, né? Grade curricular. Olha que louco, né? Grade curricular. Aí, pensa na escola dos filhos de vocês. Eu estou aprendendo matemática, aula 1. Aí bate um sinal,
né? A fábrica vem e fala, olha, agora não é mais matemática, agora é português. É uma coisa completamente diferente. Ah, agora bate o sinal é história, é geografia, né? O conhecimento compartimentado. E aí é engraçado, né? Porque o professor se acha, né, o dono da luz, e aí ele está ensinando alguém e fala, olha, mesmo eu sendo eu e te ensinando, eu não acredito em você. Prova que você sabe. E eu te dou uma prova. Porque eu não acredito em você. E eu preciso que você prove que você domina um conhecimento que eu estou tentando te ajudar a desenvolver. Isso tudo, né, faz... E tem um jeito certo só de responder a prova, né? A gente põe lá 5 opções e só pode uma, que é a única certa. A resposta é única, só tem uma resposta. Olha que loucura. E a gente vai ajudando a matar a criatividade das pessoas desse jeito. E a forma da gente aprender ajuda muito isso a acontecer, né? Então, aqui é o índice de criatividade ao longo dos anos das crianças. Se eu pegar aqui a idade média, vou chutar que a nossa idade média aqui da sala é 35 anos, vai. Qual é o índice de criatividade de um brasileiro de 35 anos? 4%. 4%. E é um povo criativo, né? Então, super criativo. Então, olha que loucura. A gente deixa de ter nossa capacidade de criação. E aí, às vezes, a gente tem que entender que uma pequena mudança na forma de pensar pode dar muito resultado. Então, poderia pôr esse desafio. Como melhorar em 10%? Eficiência poderia ser traduzida como vida útil. Como é que eu aumento em 10% a vida útil de um lápis? Um grafite mais... Como é que eu aumento em 10 vezes a vida útil desse treco? Usar. O que mais? Usando, né? Digitaliza o processo. Substitui por uma caneta, por uma lapiseira. A gente pensa de formas diferentes dependendo da forma como a gente apresenta o problema. Isso aqui, o que eu fiz agora é uma técnica chamada moonshot, né? É normal e é legal fazer isso com equipes de vocês. Então, vai dar um desafio, começa com incremental. Gente, eu preciso melhorar em 10%. Deixa a galera pôr post-it na parede, legal. Agora, 10 vezes. Tudo que vocês fizeram que está na parede, esquece, não vai resolver. A gente precisa pensar de uma forma diferente. Um simples movimento ajuda muito a ter resultado de inovação. A brincadeira da frase, né? Pensar grande e pensar pequeno tem o mesmo trabalho. Dá o mesmo tempo, né? Eu poderia estar pensando de uma forma diferente desde o início. Então, forma de pensar é muito importante, né? Então, em vez de pensar lá no 10%, pensa no extremo, 10 vezes, para você não ter que usar a forma de pensar incremental, né? É uma mistura aí de psicologia e usabilidade, né? Aumentar engajamento e desejo, diminuir fricção o tempo inteiro. Aprendizado número 3, e já indo para o final. Esse aqui eu já falei já de início, né? Tecnologia sozinha não é resposta. Geralmente, o que a gente tem que olhar para falar de sucesso na implementação tecnológica está no modelo de negócio. Se fosse só tecnologia, as grandes empresas todas quase estão investindo nas plataformas tecnológicas e várias não estão resolvendo os problemas ainda, né? Então, tem até que em cibersegurança, né? O aumento do investimento em cibersegurança tem sido cada vez maior. Os problemas estão sendo resolvidos? Vários não. Então, não é só investir em tecnologia, né? É mais do que isso. E a gente está vendo várias tecnologias nascerem e darem uma capacidade exponencial para as empresas, né? O problema está aumentando, e está aumentando de forma exponencial, né? Então, tem muita tecnologia diferente que está vindo. É mais para dar uma sensação, né? Não quero ser preciso, né? Até porque vai sair da escala, mas é isso que a gente está vivendo. É um mundo que todo dia tem tecnologia nova. A gente já tem dificuldade de olhar para fora e entender o que está acontecendo lá fora, porque todo dia tem coisa nova. Para cyber, então, é muito forte, é muito recorrente. Então, a única certeza que a gente tem para esse futuro é que a velocidade de transformação ela aumenta. E aí é difícil a gente prever futuro. É difícil a gente conectar com o presente. Só que talvez esse seja o grande esforço, né? A gente conectar com o presente.
E algumas empresas conseguem criar modelos de negócio que fazem sentido para esse mundo de tecnologia. Conhecem as duas empresas aqui, possivelmente, né? Marriott, Airbnb. 65 anos, 1 milhão de quartos, 100 bilhões de valor de mercado. Airbnb, 13 anos, 5 milhões de quartos, 160 bilhões de valor de mercado. Então, um tantinho mais aqui, um impacto diferente em 13 anos. A gente às vezes fala, né, a startup matando a incumbente. Mas não é sempre assim, nem sempre é startup. Agora, é um modelo de negócio muito interessante, falando com um modelo de negócio que é complicado. E para entender modelo de negócio, eu faço algumas perguntas, né? Então, por exemplo, quantos quartos tem o Airbnb? Nenhum. Quanto custa dobrar o tamanho do Airbnb? Tem um custo de localizing, né? Tem de marketing e tal, mas quanto custa dobrar o Marriott? Os trilhões aí, né? Tem que construir prédio, tem um monte de coisa. Nem sei se tem tamanho de mercado disponível para isso. Talvez aqui tenha, para dobrar de tamanho. São modelos de negócio muito diferentes. Pouco atrito, muito atrito para crescer. Pouca dor para crescer, muita dor para crescer, né? Muito mercado disponível, experiência. O próprio Marriott está colocando quartos dentro da plataforma. Aqui a gente tem um outro problema. A questão não é porque é uma startup, é porque o modelo de negócio aqui é um modelo de negócio interessante. Porque eu poderia fazer uma outra comparação rápida, né? Essas duas. É a startup matando a grande empresa. Aqui não. Aqui, talvez, se a gente olhar para o futuro e falar o seguinte, o futuro da mobilidade urbana é serviço. Eu não quero mais ter carro. Aqueles 10% lá que topam cortar o dedinho não quer nem saber de carro. Porque você tem um aplicativo que você aperta um botão e vem. Eventualmente, hoje, esse é o aplicativo. Só que se eu sou a Volks, o que tem que estar no meu plano estratégico se eu enxergo esse mercado? Perfeito. Então, é ser serviço. Cara, eu já tenho a plataforma. O Uber vai virar indústria automobilística? Pouco provável. A Volks vai virar serviço? Mais fácil. Quem está melhor preparado para esse futuro? Talvez a Volks. É difícil cravar. Essa é uma aposta que daqui a 10 anos a gente volta a falar, né? Vai estar gravado aí na live. Mas essas empresas, não é só a Volks, qualquer empresa automobilística hoje ela tem como visão serviço. Carro elétrico, autônomo, né? Uma série de coisas aí que está indo para serviço de mobilidade. Essas aqui são as empresas, eu falei lá da idade, né? As empresas mais antigas do mundo e valor de empresa. Então, as mais valiosas do mundo. Aqui a gente está olhando para o topo da pirâmide. Possivelmente vocês conhecem a maioria dos logos aqui. Talvez algum aí. O pessoal às vezes não sabe o A, né, que é a Alphabet, a dona da Google, é a holding da Google. Mas a maioria sim, né? Essas aqui com certeza, né, é um cluster fácil de entender. Mas a gente pode olhar para cá e ver um padrão, né? Temos empresas jovens, de tecnologia, e principalmente estas aqui, as mais valiosas do mundo, elas são intensivas em tecnologia, né? A gente tem a Saudi Aramco, né, a óleo da Arábia Saudita, mas se a gente pegar aqui, a gente tem esse cluster muito forte. A gente tem um outro cluster aqui forte, a SML, Tencent, TSMC, NVIDIA, que tem a ver com chips, né? O valor dos chips hoje no mercado. E aí os first-liners aqui dos 25 anos. Olha que loucura, né? Empresas com menos de 25 anos tombando o valor ali da galera incumbente, né? Isso tem acontecido com mais frequência. Aqui é legal olhar, mas eu acho mais legal olhar para esse outro gráfico, que são os unicórnios. Não dá mais para pôr os logos. Eu tentei, o designer não me ajudou aqui. Então, eu pus só números, né? E aí, ali eu coloquei as brasileiras, né, nesses anos que começou a surgir. Mas não dá mais para pôr todos os logos. Aqui eu acho que vocês já não conhecem todos os logos, ou a maioria deles. Tem vários que a gente reconhece, né? DocuSign, Cloudera. Se a gente vem aqui, Uber, Airbnb, né? Stripe, Avast, Snapchat já até morreu.
Tem alguns logos que a gente reconhece, mas se a gente pegar aqui o duplo clique, né, dos números, tem pelo menos 500 startups aí para a gente estudar modelo de negócio, que eu acho que é um ativo muito legal para a gente estudar. Tem muito modelo de negócio interessante que está capturando valor e que a gente não conhece. E que pode ser um objeto de estudo, né? Esse aqui é o Stephen Elop, ele era CEO da Nokia. Lembra a Nokia? O que o celular da Nokia fazia? Não quebrava, não acabava a bateria, né? Tinha o joguinho mais legal do mundo, fazia ligação, né? Nokia, todo mundo conhece a marca. Tinha qualidade, tinham pessoas incríveis, tinha dinheiro para consultoria, tinha tudo. Podia contratar McKinsey, Bain Company, podiam fazer o que eles quisessem. E aí, no dia da venda para a Microsoft, teve um momento, esse vídeo tem no YouTube, né? Ele está contando, né, que teve o buy-over e tudo mais, aí ele para. Ele dá uma travada no palco, é triste de ver. Ele trava no palco, olha para baixo, né, e fala, olha, a gente não fez nada errado. A gente fez tudo que estava nos livros. A gente contratou os melhores caras de MBA. E mesmo assim a gente perdeu. Não adianta estudar o que está no livro e achar que você vai fazer o mercado ter sucesso. Mesmo assim a gente perde. Não adianta ter recurso se você não souber e não se conectar com o que está acontecendo do seu lado, né? E aqui foi um grande aprendizado que eles tiveram. Último aprendizado, e aí para ver se vocês concordam, né? Direção é mais importante que velocidade quando a gente fala de estratégia? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Levanta a mão quem acha que não. Porque a resposta é óbvia. É qual? Depende. Depende. O consultor adora, né? Tipo, depende. Se você estiver na direção certa, mas sem velocidade para conseguir entregar essa direção, é um problema. Se você estiver com velocidade na direção errada, também é um problema, né? O ponto é manejar. E mais, eu sempre falo para os nossos alunos lá na FIAP, o ponto principal é, cara, o rumo é mais ou menos para lá, dá o primeiro passo. Porque se for ali, você já saiu do primeiro, né? Você já foi em direção a algo que, opa, peraí, dá para ir para cá. Então, se mexe. Olha, faz um plano, se mexe, volta, olha para trás, putz, fomos para o lugar certo? Não, então corrige. É assim que se faz a estratégia hoje. Correção, né? Fail fast, correção o tempo inteiro, agilidade, né? Cultura do aprendizado pelo erro, né? A gente, quando fala de cultura de erro, às vezes pode errar. Pode errar se você aprender. Né? Você me lembrou de um ponto importante, né? Que a gente fala muito de transformação digital. E eu provoco um pouco as empresas. Se você estiver falando de transformação digital, mas você não trouxe nenhuma competência, habilidade, ferramenta nova dentro dessa transformação, você não está na transformação digital. Você não está aprendendo nada novo e você acha que você está transformando? Não. Então, se você não estiver aprendendo alguma coisa nova todo dia, você não está num ritmo de transformação muito bom. E a sua empresa pode ter problemas, né? A melhor forma de descobrir qual vai ser o futuro é construir ele, né? Então, é importante tentar entender esses cenários. Para isso, tem que trazer o rei da estratégia, né? Michael Porter. Sou diretor acadêmico, preciso referenciar sempre o Porter, né? Mas mesmo o Porter, né? Ele escreveu lá em 85 o livro clássico de MBA, analisando a estratégia competitiva, né? É lá que estão algumas das ferramentas que eu tenho certeza que vocês conhecem. A análise SWOT, né, o FOFA, as forças de Porter, termos como vantagem competitiva, barreiras de entrada, né? E olha que interessante, da mesma forma que eu estava falando das escolas, né, grade, né, vantagem competitiva, o que é? Eu estar num terreno mais alto e o meu inimigo no terreno mais baixo. Estou em vantagem competitiva. Barreiras de entrada. Eu levanto as estacas, né? E os guerreiros inimigos não vão me atacar tão fácil. Que tipo de linguagem é essa? Porque o livro anterior de referência era qual?
A Arte da Guerra, né? Que é um livro, eu não sei se alguém de fato leu, né? Mas para quem leu, é um livro que fala de posicionamento de tropas, né? E a gente usa isso para o mundo de negócios, e está tudo certo, né? Só que tem um problema. 1985. Como é que era a internet, né, em 85? Não tinha, né? Como é que era o cenário, o mundo, em 85? As técnicas de gestão que a gente usa, elas são dessa época. Elas servem no mundo de hoje? O Porter diz que sim, mas... Ele fala, é importante. Tem empresas que até hoje não usam e precisariam usar, porque elas ajudam muito a organizar uma série de funções da empresa. Mas, em 2011, ele falou, olha, não é só dessas técnicas que as empresas que estão crescendo mais e melhores estão usando. E ele começou e ele fez uma previsão muito legal nesse artigo, falando o seguinte, tem empresas que estão criando uma lógica diferente. Porque aqui eu falava muito dessas barreiras, né? Então, de como eu faço monopólio de valor para dentro da minha organização. E tem empresas agora falando o seguinte, não é monopólio de valor, é compartilhamento de valor. Eu cresço, você cresce junto. Vamos conectar numa plataforma de negócios? E ele fez a previsão da Amazon. Ele falou, em 2011, tem essa empresa chamada Amazon, que ela vai ser um blockbuster. E ele é fantástico, ele acertou. Por isso que não tirem né, o ponto dele aqui de 85, eu sempre gosto de ver o que ele está fazendo. Ele é duro pra caramba também como professor, mas ele entendeu isso aqui. Pena que entendeu tarde demais, né? Em 2006, alguns anos antes, o próprio Fórum Econômico Mundial falava isso aqui. Empresas não conseguem mais resolver seus problemas de crescimento lucrativo sustentado só com técnicas tradicionais de gestão. E sabe o que é pior? Quando a gente olha para o futuro, os nossos modelos eles se baseiam no passado. Sempre foi assim. Então sempre vai ser. Muitas coisas que estão acontecendo no mercado ou na nossa sociedade hoje, elas são imprevisíveis. Né? A gente tenta fazer alguma segurança de previsão e sempre foi assim no passado. Pesquisa eleitoral, eu nem quero trazer o tema, né? Mas olha que loucura, né, que a gente está vivendo. Não o Brasil, só o mundo. É um outro momento de mercado. Né? Oportunidade legal é que isso traz uma facilidade. Qualquer pessoa, uma startup, pode entrar no mercado e matar uma grande empresa. Essa é a oportunidade legal. Né? E aí eu acredito muito, e deixar essa como uma mensagem aqui final, né? Acredito muito em duas coisas. Primeiro, uma frase da Anita Rodkin, né? Você acha que alguém é muito pequeno para gerar impacto? Vai dormir num quarto com mosquito. Pequenininho te gera impacto. Então, quem está em empresas que são incumbentes, já estão com seu posicionamento no mercado, cuidado. Né? E o segundo ponto, uma outra dica de leitura, o Bauman. Ele escreveu muito sobre a modernidade líquida, né? E ele falava isso. A gente vive num mundo que é líquido, mas com organizações que são sólidas. Essa diferença entre líquido e sólido é o que gera uma série das dores da modernidade que a gente vive. As organizações continuam sendo muito sólidas, mas a gente já vive de uma forma diferente e as organizações não entendem. Até fazendo uma crítica, né, para os MBAs de forma geral, a gente acha que o management é racional o tempo inteiro, né? A gente usa essas técnicas todas e eu não vi ainda algumas técnicas que levam em consideração que segunda-feira de manhã eu tô puto e que se eu for tomar uma decisão segunda-feira de manhã, eu, Guilherme, é melhor eu não tomar. Deveria ser uma disciplina dentro de gestão de risco. Cara, esse gestor às vezes passou de um certo horário, não vale, a decisão vai ser ruim, não faça isso. Ou mais, sabe, possivelmente vocês já tiveram isso, tomar uma decisão por frio na barriga. Cara, o número está indo para lá, mas vamos, né? Pula. Possivelmente quem fez o pedido de casamento passou por isso, né? Eu fiz um Excel para fazer o meu, né? Eu fiz uma análise no Excel, quando eu deletei o Excel que eu consegui fazer o pedido, porque não é só racional. E a gente não leva isso em consideração na gestão. Então, acho que o Bauman
ensina bastante a gente a entender esse mundo e pensar como a gente vai transformar essas organizações dentro de um tema. Essa é uma boa prática minha. Eu geralmente respondo. O Léo trabalha lá com a gente na FIAP. Eu geralmente respondo rápido. Quando alguma coisa me pega, eu ponho lá enviar mais tarde e deixo, que dá tempo de arrepender e ir lá e opa, peraí, acho que eu fui demais aqui. Então a gente precisa trazer isso para a gestão, né, para uma gestão mais moderna. E com isso eu passo a bola agora para vocês. Gente, obrigado aí pela. Tentei trazer alguns elementinhos, obrigado.